Olá, tudo bem? Eu quero começar este vídeo, mais uma vez, pedindo a vocês que colaborem com o canal, dando like no caso de gostar daquilo que é dito, o dislike se não gostar e, sobretudo, deixando o seu comentário. O seu comentário é fundamental para mim, porque evidentemente ajuda a fazer crescer o canal, mas vai para além disso, dá-me para entender até que ponto a mensagem que eu passo chega às pessoas. E porquê que isto é fundamental? Porque eu tenho-me deparado frequentemente com comentários de pessoal da extrema-direita que é bastante revelador da incapacidade que eles têm de ver o mundo tal como ele é, de interpretar aquilo que as pessoas dizem. Por exemplo, isto acontece frequentemente, mas eu quero citar um caso específico. Quando eu fiz a crítica à forma desastrada com que foi feita a intervenção no Complexo da Penha e do Alemão, que para mim é perfeitamente. Eu não consigo ter outra leitura a não ser dizer que aquilo foi um desastre. Mas esta é a minha opinião. Eu nunca iria criticar alguém por ter uma visão diferente, entender que aquilo está bem feito. Claro que eu jamais iria concordar, iria aceitar que uma intervenção em que morre 121 pessoas, sendo que algumas delas claramente inocentes, como o caso dos 4 policiais que foram mortos e outras pessoas que acabaram sendo executadas, que ali houve execução, isso aí é inequívoco. Mas, independentemente disso, ainda que as pessoas, aquelas pessoas que foram mortas, e em muitos casos ficou evidente que houve uma execução, aquelas pessoas eram para ser presas, julgadas e condenadas no caso de se comprovasse que elas tinham algum crime. Até porque, pelo que se sabe, a grande maioria das pessoas que morreram não tinham sequer ficha, não estavam nem sequer fichadas na polícia. Portanto, pode-se até alegar que elas tinham ligações com o tráfico, mas é preciso que seja justiça a apurar isso e a deter as pessoas, até porque nós temos que partir do princípio que nem toda a pessoa que está no tráfico, elas, em certa medida, elas podem ter sido coagidas a entrar para o tráfico. Houve um relato de um pai que foi para uma dessas comunidades há pouco tempo, tinha uma vida perfeitamente normal, e o filho de 14 anos foi induzido pelo pessoal do Comando Vermelho a entrar para a organização, sendo o pai apanhado de surpresa naquela situação, e que o filho foi levado a acreditar que ele, dentro da organização, ia ter uma série de recursos que o pai não tinha condições de lhe dar. Ora, eu não consigo ver essa criança, esse jovem de 14 anos, mais do que uma vítima do próprio Comando Vermelho, acabou por ser uma das vítimas nesse processo. Ele foi uma das pessoas que morreram no ataque ao Complexo do Alemão e da Penha. E eu vejo essa criança, que no fundo um jovem adolescente, como vítima do processo também. Vocês podem não concordar, porque é que ele entrou? Nós estamos a falar de um jovem de 14 anos que deixou-se iludir. Eu pergunto, alguns de vocês já foram adolescentes? Alguns de vocês, quando era adolescente, não era influenciado pelas pessoas à vossa volta, sobretudo jovens da mesma idade? Nessa idade não se é. A pessoa não se deixa influenciar pelo grupo de pessoas que nos cerca? Foi só comigo que aconteceu isso? Não, isso é geral. Eu tenho 2 filhos já adultos, mas quando eles eram adolescentes, e não por acaso todos os pais se queixam dessa idade da adolescência dos filhos, em que eles são muito mais convencidos pelos jovens da faixa etária deles do que pelos adultos.
Eles acham sempre que os adultos estão errados. Quem está certo é aquele... Porquê? Porque eles querem se integrar junto com aquelas jovens. Então, esse foi o mais... Embora estivesse ligado com o tráfico, o pai, inclusivamente, contou que chegou a levá-lo a uma igreja para que o pastor o convencesse a sair daquela atividade, mas muito provavelmente não deu muito certo, porque lá está, estamos a falar de uma criança, de um jovem de 14 anos que é influenciado. E depois tem outra coisa. Toda a gente sabe que nessas organizações, que são organizações mafiosas, não terroristas, são mafiosas, entrar é fácil, sair é praticamente impossível. A pessoa, se tentar sair por iniciativa própria, muito provavelmente vai ser morto pela própria organização. É assim que atuam essas organizações mafiosas. Você é convidado a entrar, mas você não tem a opção depois de entrar de sair. Ora bom, independentemente disto, a polícia não foi ali para executar pessoas, até porque, até onde se sabe, nenhum dos mandatos que a polícia foi lá para executar, que era para prender as pessoas, conseguiu ser executado. Dentre os presos, nenhum deles faziam parte dos mandatos que a polícia tinha ido lá para executar. O que demonstra, inclusivamente, que muito provavelmente a própria polícia vazou. Alguns membros da polícia, evidentemente, vazaram para aquela organização que ia haver uma intervenção. Porquê? Porque sempre que há uma intervenção nessas comunidades, é frequente que a guerra é sempre com o soldado raso. Porque os líderes raramente são apanhados. Porque eles são sempre avisados com antecedência para poder fugir. Porque existe sim, a polícia está sim contaminada pelo crime organizado também. Até porque é público e notório que muitos policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, também eles atuam nessas comunidades extorquindo as pessoas. Isto, qualquer pessoa que viva no Rio de Janeiro, e eu, apesar de estar em Portugal há muito tempo, sou carioca, nasci no estado do Rio de Janeiro, e esta é uma realidade que já acontece há muito tempo no Rio. E não só no Rio, em todos os locais onde essas organizações criminosas estão, e elas estão espalhadas neste momento por todo o país e até lá fora. Aqui em Portugal já chegou, o PCC já chegou aqui em Portugal. Não por acaso, recentemente foi capturado aqui em Portugal um dos líderes acho que foi do Comando Vermelho, do PCC, não estou certo, um tal de Hulk, foi num condomínio de luxo no Algarve. E, portanto, essas organizações já se internacionalizaram. Bom, mas o tema que eu quero trazer para este vídeo tem mais uma vez a ver com esta PL do combate às facções criminosas, em que o Derrite demonstra uma total incapacidade para ser relator daquele projeto. Ele já vai na 6ª versão, em que todas as versões foram feitas sem ouvir as pessoas. Ele pura e simplesmente vai tentando jogar com as coisas, tentando passar o principal para ele, e o principal para ele está explícito. Tem a ver com a blindagem do Centrão e a blindagem dos bolsonaristas, de modo geral, que esses sim têm relações extremamente escusas com o crime organizado, com processos de corrupção. Veja o que está a acontecer agora, em que fica evidente, nesse processo do Banco Master e do BRB de Brasília. Inclusivamente envolvendo até o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em que ele vai ter que se explicar porque é que, tendo já conhecimento dos problemas que havia com o Banco Master e com o BRB, foi depositar bilhões de reais do Estado do Rio de Janeiro naquela instituição. Ele vai ter que dar uma explicação. Porque o risco já era conhecido.
E agora o Rio de Janeiro arrisca-se a perder bilhões de reais porque o senhor Cláudio Castro achou por bem depositar nessa instituição bilhões de reais. Sendo que no Rio de Janeiro, eu nem sei até que ponto o Banco Master tem atuação no estado do Rio. Eu sei que ele está longe de ser dos bancos mais credíveis e mais fiáveis. Ora, uma prefeitura, ou no caso um governo federal, devia prezar pela garantia do dinheiro que possui, colocando esse dinheiro em instituições reconhecidamente sólidas e credíveis. Não faltam opções, inclusivamente bancos federais, que evidentemente, por mais que as pessoas não queiram admitir, são sempre muito mais seguros. Porque para um banco federal falir, é preciso que o Estado como um todo vá à falência. E isso não acontece. Se houver uma crise na Caixa Económica Federal, com certeza que o Estado vai intervir para salvar a Caixa Económica. A mesma coisa no Banco do Brasil. Mas existem outras instituições, o Itaú, o Bradesco, o Santander, existem outras instituições onde o governador do Rio poderia depositar o dinheiro do governo e não numa instituição que evidentemente não tem, nem de longe nem de perto, os mesmos créditos, as mesmas garantias que dão essas instituições que eu citei. Mais uma vez, a suspeita de que aí possa ter havido qualquer tipo de jogo de interesse fica evidenciado. E não por acaso isso explica porque é que essa tentativa de tirar a Polícia Federal de toda e qualquer investigação, porque todos esses factos são sempre revelados pela Polícia Federal. Nenhum desses factos aparece revelados pela Polícia Civil, ou muito menos a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, que é uma polícia de investigação. Isto fica evidente que a tentativa de tirar a Polícia Federal de todo o processo que envolve o crime organizado tem a ver com a proteção, com a blindagem desse pessoal da direita ou da extrema-direita que enche a boca para dizer que é a esquerda que que defende o crime organizado. Quando fica evidente nos atos, porque pouco me importa o que as pessoas dizem. O que me importa realmente é como elas atuam. E é evidente que a atuação da direita é no sentido de proteger essas organizações, não é de as atacar. Toda a lei fica evidente que quando se vai ver os buracos, o buraco é sempre no sentido de defender o crime organizado. E porquê? Porque algum tipo de relação eles têm que ter com eles e não só. Porque no caso, ao defender essas organizações através, por exemplo, de atacar a Polícia Federal, de tirar a Polícia Federal recursos para a investigação, o que se pretende é que a Polícia Federal não faça o trabalho dela. Que os deputados, os senadores, os políticos, do modo geral, que têm envolvimento com corrupção e todos estes problemas na sociedade brasileira, não possam continuar a atuar livremente sem serem investigados. Isso está por demais evidente. Agora, a extrema-direita não quer ver isso. Mas eles não querem ver isso por evidente miopia. Porque eu acredito que muitas dessas pessoas, de facto, no interior delas, elas querem o bem do país. Só que elas atuam como se quisessem destruir o país. A atuação delas vai nesse sentido. E eu acredito que muitas dessas pessoas que estão, de facto, a ter uma atuação destruidora, elas nem sequer têm consciência disso. Eu acredito que elas acreditam mesmo que o que elas estão a fazer está certo. Agora, eu também posso dizer: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Isso é uma frase que se usa em Portugal frequentemente. E porquê que eu trago essa frase agora? Por causa dessa atuação que esteve a polícia de São Paulo, em que um pai vai se queixar do facto da filha ter tido uma aula de cultura africana,
acho que foi candomblé ou qualquer coisa assim, em que ela faz parte da cultura brasileira, quer as pessoas queiram, quer não, faz parte da cultura brasileira. E o pai foi-se queixar à polícia e a polícia achou por bem entrar armada dentro de uma escola cheia de crianças, numa instituição que devia ser praticamente sagrada. A polícia não pode entrar, sobretudo armada dessa forma, numa escola. Entra lá porque para tirar satisfações do facto de se ter dado uma aula sobre cultura brasileira. Porque a cultura africana, a afrodescendente, é a cultura brasileira também. Eu pergunto, qual a possibilidade de, se fosse ao contrário, disso ocorrer? Isso jamais aconteceria porque, ao contrário desses fundamentalistas que têm essa atuação e não se queixar à polícia e da própria polícia, porque a lei de fundamentalista é extremamente preconceituosa. Qual a possibilidade se fosse ao contrário? Se fosse a criança, aí para chegar em casa de uma família que seja do candomblé, se queixar não, que a criança não se queixou, ela apenas fez um desenho de uma das entidades de cariz africana, e o pai é perguntado o que é isso, e a criança diz, foi numa aula que nós tivemos de cultura africana. Que faz parte, como eu disse, insisto, faz parte da cultura brasileira e faz parte em grande medida. Até porque o número de negros e de afrodescendentes, de modo geral, no Brasil, é de mais de 50%. Portanto, é uma cultura extremamente enraizada. Inclusivamente, há pessoas brancas que aderiram a essa cultura também. Eu conheço muita pessoa, da televisão, que assumem-se seguidoras do candomblé e que não têm nenhuma aparência de ter descendência africana. Independentemente da religião. Aquilo faz parte da cultura. Agora, como eu estava a dizer, vamos supor que a criança chegasse, uma criança de um pai que fosse do candomblé, e começasse a fazer o desenho de uma, sei lá, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, ou seja o que for, embora isso não faça muito sentido, porque a cultura africana e o candomblé também já ela está, digamos assim, se misturou com a própria cultura cristã. E, portanto, mas vamos admitir que não tivesse nada a ver. E que, ou então, para irmos buscar outro exemplo, vamos buscar, por exemplo, que fosse budistas, que não têm rigorosamente nenhuma ligação com o cristianismo. Ou judeu, ou seja o que for. E a criança é uma aula a falar sobre a religião católica, ela faz o desenho de Jesus Cristo, e o pai, não quero isto. E o pai chegava na polícia e dizia, olha, o meu filho, ou a minha filha, veio da escola e estão-lhe a falar de Jesus Cristo, e a nossa religião não admite a existência de Jesus Cristo. A polícia ia lá? A polícia ia atuar contra a escola, se fosse esse caso? É evidente que não. Isso revela o preconceito e o fundamentalismo, não só do pai que toma essa iniciativa, e não por acaso isso nunca ocorreu em relação às outras religiões. Nunca um judeu foi se queixar, até onde eu sei, nunca, muito menos as culturas afrodescendentes. Eu sou cristão e isso a mim não me incomoda absolutamente nada. Não me incomoda absolutamente nada. Mas ainda que me incomodasse era um problema meu. Tratava-se da cultura brasileira e não há como retirar que esta cultura afrodescendente faz parte da cultura brasileira. E ainda, eu vou mais longe. E se a aula fosse sobre a cultura, sei lá, dos Estados Unidos? Alguém ia se queixar. O pai ia lá se queixar que está-se a dar na aula cultura americana. Nós não somos americanos. É evidente que não. E sobretudo essa gente dessa extrema-direita que se põe de joelhos, ou para não dizer de quatro, perante os Estados Unidos. Não havia a menor possibilidade. Se fosse falar... Agora, é curioso. Provavelmente teriam a mesma reação se tivesse uma aula sobre a cultura andina. Mas não tem nada a ver com a cultura andina. Está bem.
Mas é cultura geral. Vamos supor que a escola entendesse por bem, por uma questão de cultura geral, para que a criança conheça não só a cultura do Brasil, mas a cultura do continente em que está inserido, em que tivesse uma aula sobre a cultura andina. O que é que isso tinha de errado? Absolutamente nada. A cultura nunca é demais. Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, o conhecimento não ocupa espaço. As pessoas, quanto mais conhecimento tiver, melhor a compreensão ela terá do mundo, melhor, mais facilmente ela aceitará o outro. Por exemplo, nesse exemplo dessas aulas sobre a cultura afrodescendente, isso tem um impacto positivo na sociedade, porque é muito mais natural que as crianças que têm essas aulas aprendam desde o início a respeitar a cultura dos outros também. Ao ter conhecimento como funciona a cultura e ter um conhecimento sendo ministrado da forma correta, sem preconceitos, essa criança vai crescer com a capacidade, ela não vai se tornar, e ainda que se tornasse era a opção dela, mas não vai se tornar por causa disso seguidora do candomblé. E se fizesse isso? Era a opção dela, era o direito dela. Mas, evidentemente, que essas aulas não são dadas com esse objetivo. Da mesma forma que não pode ser dada com esse objetivo se for a cultura cristã. E eu digo eu, que insisto, digo eu que sou cristão. Isto é trata-se evidentemente de um preconceito e não por acaso tem a ver com esse pessoal da extrema-direita. E daí vem a frase que eu comecei este tema. Diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. Porquê? Porque é com essa gente que vocês andam. Vocês que são da extrema-direita, vocês que são bolsonaristas, é com esse tipo de gente que você anda. Se você não concorda com elas, ainda bem. Mas afaste-se delas porque é com esse tipo de pessoas que você anda. Agora, se você concorda com elas, meu amigo, eu tenho muita pena de você, tenho muita pena do Brasil, porque você não merece esse país extraordinário que nós temos. Você não merece fazer parte desse povo extraordinário que é o povo brasileiro, que é um povo que recebe toda a gente de braços abertos. Se há uma coisa que o brasileiro é reconhecido, é pela forma com que ele integra bem as pessoas de fora, recebem bem as pessoas de fora. Em todo mundo, eu vivo na Europa há muito tempo, mas todo mundo, quando fala da cultura, quando fala dos brasileiros, uma das coisas que mais é enaltecido é a forma como o brasileiro recebe bem as pessoas. Há N vídeos na internet de estrangeiros que se dizem que foram impactados, que inclusivamente, depois de viver algum tempo no Brasil, quando vão para a terra deles, eles passam a ter dificuldade de se adaptar à cultura deles próprios, porque eles têm um choque de uma cultura que eles consideram muito mais integradora, muito mais humanitária do que a deles. Em que as pessoas, de um modo geral, são excelentes pessoas. E quando eu vejo esses brasileiros que se identificam com esse tipo de coisas, é evidente que não fazem parte desse grupo. Eles fazem parte da escória. Eles estão integrados com a escória. Eu não consigo ver de outra forma. E eu tenho muita pena, porque é evidente que o bolsonarismo, em termos de eleitores, é grande demais para ser tantos brasileiros assim. Não são. A grande maioria está mal acompanhada. Está acompanhada com o que há de pior na sociedade brasileira e não se deu conta disso. Bom, neste vídeo eu fico por aqui. Eu hoje ainda vou gravar mais 1 ou 2 vídeos, mas para já neste eu fico por aqui. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.